Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, hoje é a nossa lição de número 4, cujo título é A Provisão de Deus no Monte do Sacrifício. E o nosso texto áureo diz assim: E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Gênesis 22, 8. Então, meus irmãos, quando aqui Abraão ele leva Isaac e está sem o cordeiro, Isaac, vamos dizer assim, questiona não, mas pergunta para o pai onde está o cordeiro. Abraão, confiando em Deus, confiando que Deus daria a vitória, mesmo que o seu filho morresse, Deus poderia trazer o sacrifício, Deus poderia trazê-lo, ressuscitando o seu filho. Abraão teve fé. Então, nós vemos que Abraão confiou em Deus e por isso que ele leva o seu filho. E a nossa verdade prática diz assim: a declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Então, aquilo que aconteceu com Abraão, naquele momento, nós vemos que é uma figura de Cristo por nós, porque na verdade, meus irmãos, quem pecou, quem errou, quem transgrediu, fomos nós, Cristo não. Então, o cordeiro, ali naquele momento, simboliza Cristo e nós, que na verdade éramos para ir ao sacrifício. E o nosso texto bíblico, meus irmãos, está em Gênesis, capítulo 22, aí só tem 3 versículos. O primeiro diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmãos, eu acho bonita essa questão de Abraão, porque depois de Abraão ter um encontro tão íntimo com Deus, depois de Abraão ter, vamos dizer assim, trabalhado para Deus, mas ele ter colocado a sua fé em prática, Deus o abençoou tanto, Deus fez tantas maravilhas através da vida de Abraão, um exemplo para nós. Depois que Abraão passou o que passou para poder ter o seu filho, confiança em Deus, nós percebemos que Deus pede para ele, pede o seu único filho. E muito mais do que isso, meus irmãos, é a disposição de Abraão no momento ao qual Deus chama. Deus não precisou chamar uma, Deus não precisou chamar ele 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, nem 2. Deus chamou apenas uma, Abraão. E chamou o nome dele apenas uma vez, e ele disse, eis-me aqui, a disposição de Abraão em ouvir a voz de Deus. Seria interessante, meus irmãos, que nós também deveríamos ter essa, vamos dizer assim, essa disponibilidade, assim como Deus chamar. Deus não precisa ficar usando profeta, Deus não precisa ficar usando várias situações. Hoje eu vou num culto, Deus precisa falar comigo, Deus precisa, vamos dizer assim, comprovar, Deus precisa responder. Não, meus irmãos, quando Abraão ouve a voz de Deus, porque ele sabia qual era a voz de Deus, aquilo que também nós devemos ter, a consciência, vamos dizer assim, ter uma certeza do que é a voz de Deus, ou quando é coisa da nossa cabeça. Ele tinha essa certeza do que era a voz de Deus, ele conhecia a voz de Deus, e quando Deus fala com ele, ele fala, eis-me aqui. É interessante se todos nós tivermos essa convicção e discernirmos quando é a voz de Deus, A nossa introdução diz assim, meus irmãos: nessa lição estudaremos a respeito do teste mais difícil que Abraão poderia experimentar. Veremos também que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Então, é aquilo que nós estamos falando no começo. Quem era para morrer seríamos nós. Mas ali já estava prefigurando, ali é uma figura de Cristo, vamos dizer assim, indo em nosso lugar. O Cordeiro simboliza Cristo morrendo em nosso lugar. Deus estava provando a fé de Abraão, bem como o seu amor e fidelidade, Então, meus irmãos, aquilo que a gente até comentou já, Deus provando a fé de Abraão e a sua disponibilidade também, de que quando ouve a voz de Deus, diz para Deus, eis-me aqui, e segue com aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele não questiona, ele não pergunta, ele apenas confia. Ele apenas confia em Deus, sabendo que Deus é o Deus que dá, e quando Deus também, vamos dizer assim, nos testa para tirar, ele também pode nos dar de volta. Então Deus é o Deus Todo-Poderoso. Abraão não duvidou do poder do sustentador de Jeová Jiré, o Deus que proveu. O Senhor pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, o filho da promessa pela fé. Abraão obedeceu à ordem de Deus, indo ao lugar do sacrifício com seu filho Isaque.
Então Abraão não nega para Deus aquilo que Deus tinha dado a ele, o seu único filho. Quando Deus deu para ele Isaac, Deus, depois passou um tempo, Isaac provavelmente era um adolescente, já um jovem, e aí Deus pede para Abraão Isaac. Isaac e Abraão não hesitou, e como nós falamos, não questionou, ele apenas ouve a voz de Deus e procura executar aquilo que Deus tinha mandado, confiando em Deus, que se ele morresse, Deus podia ressuscitar, mas confiando em Deus Todo-Poderoso que o deu este filho. Na tópico 1, meus irmãos, fé para subir o monte do sacrifício, parte 1. Abraão é provado. Abraão faz parte da galeria dos heróis da fé. Ele é conhecido como o pai da fé. A prova que Abraão fora submetido parece um paradoxo diante de Deus, amoroso, justo, que jamais aceitaria um sacrifício humano. Então, nós sabemos, meus irmãos, que Deus não aceita o sacrifício humano. Deus não aceita o sacrifício humano. A gente já fez até um comentário acerca de Jefté, falando acerca de Jefté. Alguns dizem se ele sacrificou ou não sacrificou a filha dele. Tudo indica que ele não sacrificou a filha dele, irmãos. E aqui nós vemos que Deus vamos dizer, não recebe sacrifício humano. Quem naqueles dias recebia sacrifício humano e até hoje recebe é os paganistas. Nós vemos que aquelas religiões ao qual existe o paganismo, e aí eles aceitam o sacrifício humano. Até hoje existe, é que lógico, não é divulgado, mas existe seitas ao qual se fazem sacrifícios humanos. Então perceba que aqui Deus não aceita sacrifício humano, mas mesmo assim, já que Deus pediu, Deus queria testar a fé dele, mesmo ele sem saber se seria testado, mas ele convicto que deveria fazer a vontade de Deus, mesmo assim ele o faz. Deus pediu a Abraão algo fora do comum, visto que sacrifícios humanos eram praticados nas religiões pagãs. Mas o desafio foi feito a Abraão, foi feito, e Abraão teria de provar sua lealdade e seu amor no Senhor. Então perceba, meus irmãos, que Abraão ele foi provado e ele foi aprovado. Então Deus coloca uma situação para Abraão, vamos dizer assim, executar, requereu algo de Abraão. Abraão não hesitou em colocar diante de Deus, e ele, provado, se tornou um homem aprovado. E aqui no final diz assim: Abraão já havia experimentado alguns momentos de frustrações e amargura que lhe fizeram avaliar melhor suas decisões para com o Senhor. Então Abraão já tinha uma experiência. Então ele viu naquele momento mais uma oportunidade de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Então Abraão, ele não perde tempo. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele já, eis-me aqui, e já começa os preparativos para poder levar Isaac para o sacrifício. Então perceba, meus irmãos, que Abraão viu, vamos dizer assim, quando Deus pede o seu filho, quando Deus pede aquilo de mais precioso que ele tinha, ele não perde tempo. Ele já vai, ouve a voz do Senhor e procura executar, vamos dizer assim, aquilo que o Senhor pediu a ele. Então, em nenhum momento, Abraão, ele questiona o Senhor, em nenhum momento. Ele apenas ouve a voz do Senhor e segue com aquilo que o Senhor tinha mandado. Aqui na parte 2, no limite da capacidade humana, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, declarou: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará o escape para que a possais suportar. A prova que Abraão fora submetido fez com que ele chegasse ao máximo da sua capacidade espiritual e emocional. Irmãos, ali, meus irmãos, vamos dizer assim, foi ao extremo. Vamos dizer assim, foi aquilo que mais precioso que Deus pediu para Abraão. Mas nem quando Deus pediu para Abraão sair da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu acho que foi tão difícil essa decisão como a decisão de entregar o seu filho. Mesmo que a gente não vê Abraão questionando, mas claro, meus irmãos, com certeza na mente de Abraão, na cabeça de Abraão, havia, vamos dizer assim, um conflito. Não que ele não tinha fé, não que ele não faria, mas é claro, de uma certa forma, poxa, mas vou entregar meu filho, mas sabendo que Deus podia dar, mas é claro mesmo, o confronto interno é de nós mesmos. Então, mas Abraão consegue vencer esse confronto e consegue colocar aquilo que é de Deus, aquilo que foi da vontade de Deus, em prática. Por quê? Porque Abraão já tinha tido algumas frustrações e experiências que ele tinha adquirido. Então ele viu uma oportunidade de fazer a vontade de Deus. Seria interessante, meus irmãos, se também nós enxergarmos, muitas vezes, na tentação, ao qual Deus sabe aquilo que a gente pode suportar. Porque se Deus pediu aquilo para Abraão, Deus sabia que Abraão poderia suportar. Deus sabia que Abraão poderia ser fiel, poderia ir até o fim. Então perceba que quando Deus pede para Abraão,
e Abraão não hesita, Abraão não questiona, né? Porque Deus sabia que Abraão poderia suportar. Mesmo como nós falamos, havia até um conforto dentro de si, com certeza aconteceu, mas o que tem que prevalecer dentro de nós é a confiança em Deus e confiar que Deus é poderoso para trazer as coisas muitas vezes que já não existem à existência novamente. Foi isso, nessa fé que Abraão ele se apegou. E na parte 3, um pedido difícil. O pedido de Deus parecia ilógico, impróprio, irracional e impossível de ser aceito. Deus havia pedido em holocausto o seu único filho, o filho da promessa. Tem-se a impressão de que estava pedindo a devolução de algo que dera ao seu amigo. Abraão, entretanto, em momento algum se negou a obedecer a Deus. Quantas vezes, em meio às dificuldades e provações, dizemos para Deus que não podemos obedecê-lo, que não podemos suportar o que ele nos pede? Deus não quer o nosso mal, pois nos prova para que o conheçamos melhor. Irmãos, quando Abraão ele coloca isso em prática, nós vemos que a sua fé foi tão grande, mas tão grande, lógico que vários momentos, até sair da sua terra e para da sua parentela e da sua terra, uma terra que Deus ia mostrar, já foi um ato grandioso. Imagine você entregar o seu filho único, como diz aqui, um pedido irracional e lógico, vamos dizer assim, Deus deu e Deus quer para si, né? Mas mesmo assim, Abraão, ele não perde tempo, como nós falamos, ele faz a vontade de Deus. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho interessante aqui, né? É que ele nos pede, Deus não quer o nosso mal, pois nos prova para que o conheçamos melhor. É que Deus queria uma intimidade ainda maior com Abraão. Deus queria se aproximar ainda mais de Abraão na área espiritual. Claro, Deus se revela mais na nossa área espiritual. Então, Deus, ele se revela a Abraão. Imagina a intimidade que Abraão teve com Deus depois daquele momento, depois daquela obediência, depois daquele momento bem sucedido ao qual Abraão teve com Deus. Se nós, muitas vezes, fizéssemos o mesmo, tudo aquilo que Deus pedisse para nós não questionássemos, nós não iríamos em 10, 15, 20 profetas para poder responder a nossa oração, nós não teríamos em vários lugares para Deus falar, para Deus, vamos dizer assim, dizer que é aquilo mesmo, dar uma resposta, irmãos, e confiasse mais naquilo que Deus está falando, e tivesse convicção e discernimento do que é a voz de Deus e que não é, não perderíamos tempo e iríamos fazer a vontade de Deus, né? Mas, às vezes, nós não queremos obedecer, questionamos em obedecer, e aqui, como diz aqui o autor, aqui, o comentarista, Abraão, entretanto, em momento algum se negou a obedecer a Deus, né? E quantas vezes em minhas dificuldades e provações dizemos para Deus que não podemos obedecer? Então, às vezes Deus pede alguma coisa para nós, a gente coloca vários obstáculos, várias coisas, e não obedecemos a Deus. Então, o exemplo de Abraão, meus irmãos, que já era um homem em avançadíssima idade, mas mesmo assim ele obedece a Deus. Ele coloca a sua vida na mão de Deus e coloca à disposição do Senhor. No tópico 2 aqui, provação no monte do sacrifício. Amor, obediência e fé no monte do sacrifício. Esses 3 elementos eram a essência da prova a que Abraão estava submetido. O primeiro elemento era o seu amor para com Deus. O Senhor queria provar se ele estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Deus tem de estar em primeiro lugar em nossos corações. Então perceba que quando Deus ele fala com Abraão, né, porque a fé e a obediência têm que andar juntas. Não adianta a pessoa dizer eu tenho fé, eu acredito, eu creio em Deus, mas não obedece. Não adianta nada. Mas Abraão aqui, ele teve fé, amor, fé e obediência. Amor ao Deus que ele servia, obediência a Deus que ele servia e fé no Deus que ele servia. Então perceba que Abraão, ele junta essas 3 coisas para poder executar aquilo que Deus o mandou, né? Aquilo que Deus falou com ele. E ele faz isso, e ele é bem sucedido. É assim uma lição para nós. Nós deveríamos juntar isso, né? Fé, amor, obediência e fé. Ter amor por aquilo que Deus está falando, ter amor pela mensagem que Deus está nos dando, ter amor por aquilo que Deus está mandando nós fazermos e também obedecer à risca aquilo que Deus mandou. Não querer mudar, não querer, vamos dizer assim, fazer uma salada, vamos dizer assim, uma situação ao qual a gente vê que para ficar melhor para nós. Não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. E ter fé naquele ao qual está pedindo para nós. Crer mesmo que ele existe. E assim, meus irmãos, com obediência vai ser fácil nós termos fé. E aqui, o terceiro elemento envolvido nessa prova era a fé. Se antes, em algumas circunstâncias, Abraão vacilou no caso de ter um filho com Agar. Então,
Abraão vacila, acaba tendo um filho com Agar, que não era o filho da promessa, mas depois nós vemos que ele começa a ter um amadurecimento espiritual. Lógico, antes, em algumas situações, ele também falhou, né? Como alguns dizem, até comentei numa outra ocasião, que quando ele desceu para o Egito, não era para ele ter descido para o Egito. Alguns questionam essa descida dele para o Egito. Mas aqui vai falar de Agar, né? Agora, amadurecido pelas crises, ele confia plenamente em Deus. Abraão confiou que Deus seria capaz de operar um milagre. Aqui está registrando o episódio de Agar, que mesmo que Sara colocou Agar e disse, não, eu não posso ter filhos, né? Então tenha filhos com a minha serva, que vai ser uma sucessão, né? Vamos dizer assim, vai ser a sua semente nessa terra. Abraão vai, tem relações com Agar, nasce Ismael, mas Deus não falou que seria com outra mulher se não fosse com Sara. O filho da promessa é entre Abraão e Sara, nasceria o filho da promessa. Então Abraão, depois amadurecido, e Deus pede para ele essa prova tão grande, mas tão difícil, que Deus o concede. Só quem tem filhos sabe o quão difícil é, muitas vezes, pedir algo a respeito dos nossos filhos. A parte 2 aqui, o clímax da prova. Depois de 3 dias de viagem, Abraão e Isaac e os moços que estavam com eles chegaram à terra de Moriá. Então perceba que Abraão, meus irmãos, ele não foi até a esquina, ele já não era um garotão, ele era um senhor, um idoso, né? Ele já tinha avançadíssima idade, mais de 100 anos já, mas mesmo assim ele obedece a Deus. Ele não hesita, ele não fala que tem muita idade, que tem pouca idade, que não dá para fazer, ele não fala disso, não, ele ouve e faz. Uma caminhada de 3 dias, alguns calculam, meus irmãos, mais ou menos uns 80, 100 quilômetros, eu não tenho um dado específico, mas se foi 3 dias de viagem, meus irmãos, era mais ou menos por aí que Abraão andou. Abraão andou 3 dias de viagem, e nós percebemos que não era perto, era longe, né? Os 2 moços ficaram ao pé do monte, e Abraão e seu filho tomaram a lenha e o cutelo e subiram ao monte do sacrifício. Então, quem subiu foi só Abraão e o jovem, né? E o jovem Isaac. Isaac não era nenhum adolescente, não era nenhuma criança, ele já era um adolescente para jovem, vamos dizer assim, já estava, uns calculam, entre 16, 17 anos, de 15 a 17 anos ali mais ou menos, e o jovem obedece o pai. Então, quando eles chegam ali no monte, no pé do monte, Abraão fala, ó, fica vocês aí, os moços, aquele que o ajuda, os seus servos, que agora daqui para frente é só eu e o menino. E aí quando Isaac, né, pergunta para o pai, na subida o pai e o filho conversaram, Isaac não sabia como seria feito esse sacrifício, pois eles tinham consigo um animal, um cordeiro, para o holocausto. Isaac perguntou ao seu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, de forma incisiva e confiante, respondeu, Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, Abraão, do começo ao fim, confiou em Deus. Imagine o seu filho perguntando para você, você sabendo que teria, né, que sacrificar o seu filho. Imagine o aperto do coração que Abraão não passou. Imagine como ele não ficou. Imagine, meus irmãos, a luta dentro de si como não foi. E de repente, num momento crucial, Abraão subindo no monte, né? E vamos dizer assim, chegando como quem diz, nos finalmente, e o seu filho pergunta o filho pergunta ao pai, onde está o cordeiro? E Abraão, cheio de confiança, cheio de entusiasmo, diz, Deus proverá para si o cordeiro, sempre confiando em Deus, mesmo que muitas vezes, naquele momento, irmão, com certeza, vamos dizer assim, o confronto dentro de si estava crescendo. A gente sabe que a fé, a obediência, né, o amor, a fé e a obediência, vamos dizer assim, ajudaram Abraão a tomar atitude, mas chega no final, já nos finalmente, e Abraão coloca tudo isso de novo e diz, não, eu preciso ter fé, obediência e amor. Os 3 sentimentos, os 3 elementos como nós vemos, e para ele ter forças para prosseguir. Então perceba que Abraão, ele se apega na palavra de Deus para poder executar aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. É muito interessante se nós também nos apegássemos à palavra de Deus para podermos
obedecer a sua palavra, ter fé e ter amor a ela. Amém? E na parte 3, o momento decisivo da prova. O caminho da obediência para parecer o mais difícil, pode parecer o mais difícil. Mas não impossível, porque Deus age no momento certo. O pai e o filho chegaram ao local do sacrifício. Abraão conhecia a fidelidade de Deus e por isso não desesperou. Isaac era um filho obediente, um menino de fé. Ele aceitou ser amarrado e colocado sobre a lenha. Irmãos, perceba que o filho ensinado, um filho obediente, obedece o pai, não era uma criança assim. Abraão se deixa amarrar. Isaac, quer dizer, não foge, não briga com o pai, não fala nada. Ele se aceita se amarrar naquele altar. Ele deixa o pai amarrá-lo, confiando no pai. E a mesma coisa Jesus. Ninguém prendeu Jesus, ninguém açoitou Jesus, assim, vamos dizer assim, que prenderam Jesus, não. Jesus que se entregou, Jesus que se deixou ser açoitado, Jesus que deixou tudo acontecer com ele. Jesus, vamos dizer assim, que se colocou à disposição para que isso pudesse acontecer. Então nós percebemos aqui que da mesma forma que Isaac não questionou o pai o porquê, não falava para o pai o porquê, a mesma coisa Jesus não diz nada. Jesus não questiona, Jesus não reclama. Só em um momento Jesus diz, naquele momento de Getsêmani, na sua oração, se fosse possível, passa de mim esse cálice, mas se não, faça a tua vontade. Então perceba, meus irmãos, que isso é muito forte. A confiança do filho para com o pai. O filho precisa confiar no pai, precisa ter obediência ao pai. E aqui, ele nos substituiu. A intervenção divina na terra de Moriá mostra que um dia no Calvário Jesus morreu em nosso lugar e nos substituiu na cruz, morrendo por nossos pecados. Na verdade, Abraão viu pela revelação de fé o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquilo que nós estávamos falando. É a figura de Cristo para conosco. É a figura de disposição de Cristo para conosco. Momento decisivo. Abraão amarrando o pai. Imagine o aperto no coração de Abraão. Imagine o aperto, meus irmãos. Alguém vai dizer que Deus não tem sentimentos, que Deus não tem coração. Mas eu digo, meus irmãos, imagine como foi para Deus olhar para o filho. Porque Deus não olha para o seu filho. A Bíblia diz que ele vira o rosto para não ver o filho, porque ele não poderia olhar para o pecado. Imagine toda uma seringa, imagine uma seringa sugando todo o pecado do mundo e injetando em Jesus. Todo o peso do pecado foi injetado em Jesus. Jesus não pecou, Jesus não errou, mas se você comete alguma coisa, muitas das vezes a gente erra, a gente vacila, a gente fica mal, a gente sente o nosso corpo pesado, desanimado. Imagine, irmãos, todo o pecado do mundo colocado em Jesus. Imagine o peso que não foi. E o pai não poderia olhar para o filho, né? Não poderia olhar para o filho para poder acontecer o sacrifício. Eu creio, meus irmãos, que talvez Abraão, de repente, naquele momento, não pode nem deve ter fechado o olho e nem olhado para o filho, para poder executar, vamos dizer assim, a ordem de Deus. E Deus tem nós fazemos essa analogia, Deus não olhando para o filho, para não intervir naquilo ao qual Deus mesmo já havia determinado. Claro, com Jesus, eu creio que desde a eternidade já colocando à disposição de Deus para poder morrer pelo homem, né? Então aqui, na parte no nosso tópico 3 aqui, diz assim, Jesus o Cordeiro de Deus no monte do sacrifício, né? A parte 1, o sacrifício do Cordeiro de Deus. O Deus que proveu um cordeiro para substituir Isaac no monte do sacrifício é o mesmo que enviou seu filho para nos substituir na cruz do Calvário. Deus entregou o seu cordeiro, Jesus Cristo, para morrer por nós. O sacrifício de Jesus foi necessário para o perdão dos nossos pecados. Então, tudo aquilo que aconteceu, né? Antigo Testamento, nós vemos a figura ali de Abraão, a figura de Jesus também, a figura de Isaac, a figura de Jesus, o pai sacrificando o filho. Mas nós vemos, meus irmãos, que depois que Moisés ele levanta o tabernáculo no deserto, que começou a ter os sacrifícios, né, para poder se redimir do pecado. Em Hebreus diz que o sangue de animal não perdoava pecados, encobriu o pecado, mas não perdoava. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para poder perdoar os nossos
pecados. Então, mediante Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados, né? E na parte 2, a reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. O sacrifício de Jesus Cristo foi o único e definitivo para a nossa reconciliação com Deus. Ou seja, não precisa mais de sacrifício de animais. Jesus morreu por nós na cruz e o seu sangue é suficiente para nos perdoar. É mais do que suficiente para nos perdoar, porque ele tomou, assim, vamos dizer assim, derramou sobre a humanidade de todas as eras. Não foi só ali naquele em Jerusalém, não foi só no mundo antigo, não foi só nos primeiros 100 anos, nos 300 anos, nos 500 anos, só na Idade Média, ou só na Idade Moderna. Não, foi em todas as eras. E se continuar ainda, se Jesus não voltar e continuar nascendo pessoas, daqui 100 anos o seu sangue será eficaz para perdoar aqueles que pedirem perdão, que reconhecerem a soberania de Jesus, vai alcançar essas pessoas daqui ainda 100 anos ou mais, até quando o mundo existir. A reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. O sacrifício de Jesus Cristo foi o único e definitivo para a nossa reconciliação com Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, é autor e consumador da nossa fé. Ou seja, nós temos fé em Jesus, mesmo que nós não vemos. Vamos dizer assim, a gente não presenciou a sua morte, mas nós cremos que ele morreu para nos perdoar, para que nós venhamos ser reconciliados com o Pai. Jesus, o Cordeiro de Deus, é autor e consumador da nossa fé. Sem ele estaremos perdidos, longe de Deus e condenados ao inferno. Temos um Criador que nos ama e que não negou de dar o seu unigênito para que tivéssemos a vida eterna. Jesus, Deus não negou o seu Filho unigênito para que a gente viesse alcançar a vida eterna. Nós só conseguimos entrar na vida eterna por Jesus. Jesus é a nossa porta para entrarmos para o paraíso, para a vida eterna. Jesus é a única porta. E essa porta, a qual o caminho é estreito, e a porta também é estreita. Então, só mediante a reconciliação de Jesus que nós conseguiremos entrar no céu. Mas você pode dizer, mas no Antigo Testamento como é que era? Né? Nós vemos que eles ficavam no seio de Abraão, mas pela misericórdia. E a questão era também de estar reconciliado com Deus, com o sacrifício. O sacrifício tinha uma eficácia, mas todo mês tinha que ter, todo dia tinha que ser o sacrifício do dia, do mês e do ano. Mas agora nós temos Jesus, que é o nosso sacrifício permanente, né? Então, através dele, nós temos a porta para entrarmos no céu. Mas no Antigo Testamento, a porta era essa: o sacrifício do dia, do ano, do mês e do ano, e nas festas. Então Deus, através disso, teve misericórdia. E mesmo assim, claro, meus irmãos, o Antigo Testamento também tinha, né, pessoas que iam para o céu e também pessoas que iam para o inferno. Não no céu, como nós temos a visão hoje, porque até então eles ficavam no seio de Abraão. Nós vemos aquela que não é uma parábola, mas é uma história entre rico e o Lázaro, que todos nós conhecemos. Mas continuando aqui, o 3, justificação mediante o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, assumiu o castigo que era nosso. Ele tomou sobre si nossa condenação na cruz. Cristo cumpriu a nossa pena, justificando-nos perante o Pai. Ele nos libertou da lei do pecado. Uma vez livres e justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, quando Jesus ele justifica nós pela fé, nós temos paz com Deus. E a partir deste momento, nós temos não aquele peso do pecado, né? Porque no Antigo Testamento, meus irmãos, aquele cordeiro que era 1 ano, que tinha que esperar 1 ano para poder, né, ele ser sacrificado no templo, então as pessoas tinham que esperar 1 ano para sair aquele peso, porque tinha o sacrifício do dia, da semana, mas esse sacrifício do ano, que o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, aspergia o sangue, né, sobre a arca, sobre as pontas da arca, para que as pessoas pudessem, né, ter um alívio, mas durante 1 ano, para sair aquele peso. Porque o peso, meus irmãos, quando a gente erra, é muito grande. Todos nós erramos, em algum momento já errou, alguns cometem pecados mais terríveis, e o peso também é mais difícil. Mas não existe pecadinho e pecadão, irmão. Se a gente for analisar a Bíblia, que não dá tempo agora. Se analisar a Bíblia, tem sim, meus irmãos. Cada pecado são consequências diferentes, né? As consequências são diferentes pelos pecados que cometem. Então o peso com certeza é maior. A pessoa sente o peso, a pessoa sente a tristeza, a pessoa sente o arrependimento, né? O pecado, meus irmãos, que muitas vezes você tratar mal alguém, é diferente de você brigar com alguém.
brigar com alguém no sentido de discutir, de brigar, de haver xingamentos. Maltratar no sentido de desbarrar de repente na pessoa e não pedir desculpa, a pessoa ficar chateada com você. Tem outras comparações mais fortes, né? Mas vamos ficar com essas. Então, nós temos Jesus Cristo que nos tirou e Ele é a nossa redenção. Essa é a nossa reconciliação. Jesus é a nossa regeneração, né? Através dele, nós temos paz com Deus. E a nossa conclusão, meus irmãos, diz assim: creia que Deus provê todas as nossas necessidades em qualquer hora e lugar, desde que estejamos dispostos a reconhecer sua soberania e suprema vontade. Aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível viver uma vida em consonância com as exigências divinas. Então, Abraão é o nosso exemplo, meus irmãos, que dá para viver em obediência, fé e amor com Deus, sim. Né? Abraão não foi um homem perfeito, Abraão não foi um homem ança, não foi Jesus. Abraão não foi Jesus, perfeito. Ele errou, mas mesmo assim ele ouve a voz de Deus, ele se coloca à disposição de Deus, e no momento que Deus chama ele atende, e aquilo que Deus pede para Abraão, Abraão dá para Deus. Então, nessa lição, entenda, meus irmãos, que Deus sempre quer algo de nós. Que Deus abençoe os irmãos. Se você ainda não assinou nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E se você, porventura, gostaria de nos fazer um convite, me colocar à disposição dos irmãos para ministrar na sua igreja uma palavra, um estudo, estou à disposição dos irmãos. Coloca lá no comentário da escola dominical, né, no YouTube, um comentário acerca de você quer, de repente deixando seu telefone lá, a gente conversa e será um prazer colaborar, contribuir com os irmãos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe.